Minhas mãos tremiam enquanto colocava o aparelho na mesa. O silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir o gelo balançando nos copos de uísque. Enquanto João lia a tela, vi seu rosto passar da confusão ao choque e, finalmente, a uma fúria que nunca tinha visto nele. "O que é isso?" ele perguntou. A voz entrecortada, enquanto lia e relia as mensagens da mãe. Marcela, com seu vestido vermelho apertado, que gritava: "Olhem para mim!" Tentou espiar a tela. João afastou o celular dela com um gesto brusco. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. A sala estava em completo silêncio enquanto João segurava meu celular, os olhos fixos na tela como se tentasse absorver cada palavra. A mão dele tremia levemente, mas ele não disse nada. Marcela, ao seu lado, parecia desconfortável. Ela esticava o pescoço tentando ler as mensagens, mas João virou o aparelho para longe, deixando claro que aquela troca de palavras não era para ela. Finalmente, ele ergueu os olhos para mim, e neles havia uma mistura de incredulidade e dor. Por um instante, voltei ao passado e vi o João que eu conheci, doce, vulnerável, com aquele olhar que implorava por uma explicação. "Isso é verdade?" ele perguntou, a voz rouca como se as palavras o ferissem. Não havia sentido em mentir. Assenti, sentindo um peso esmagador no peito. Tudo o que eu queria era explicar, contar tudo o que sofri, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Marcela soltou uma risada nervosa. "Não acredito que você vai dar ouvidos a isso. É óbvio que ela está tentando se fazer de vítima. João, olha para ela. Isso deve ser só mais uma manipulação, como na época do dinheiro." João ignorou Marcela completamente. Seus olhos estavam fixos nos meus, e pela primeira vez ele parecia enxergar além da mágoa. Parecia que estava tentando encaixar todas as peças do quebra-cabeça. "Por que você não me contou?" ele perguntou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. "Você sabia o que ela estava fazendo, sabia como isso ia me destruir, e ainda assim, engoli em seco. Era a pergunta que eu sabia que viria, mas que temia responder." Minha mente voltou àquela noite, com Dona Lourdes segurando a faca e me mandando mensagens ameaçadoras. O medo, o desespero, a sensação de que não havia saída. Tudo parecia tão real de novo que precisei me segurar para não perder o controle. "Eu tentei proteger você, João." Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. "Sua mãe, ela disse que se eu não terminasse, ela se mataria. Eu não sabia o que fazer." Ele me olhou por um longo tempo, como se buscasse alguma verdade nas minhas palavras. O silêncio era quase insuportável, até que ele finalmente quebrou o contato visual e devolveu o celular, sem dizer nada. "Você quer que eu acredite nisso?" Marcela zombou, cruzando os braços. "Por favor. Qualquer um pode inventar uma história dessas. Ela está jogando com sua culpa, João. Não caia nessa." "Chega, Marcela." A voz de João foi firme, cortante. Foi a primeira vez que ele se dirigiu a ela desde que tudo começou. "Essa conversa não é sobre você." Marcela arregalou os olhos, ofendida. "Não acredito que você está me tratando assim por causa dela. Depois de tudo o que passamos. Eu estive ao seu lado enquanto você se reconstruía, enquanto ela estava gastando os 25.000 burrais que sua mãe deu para ela." Ela se virou para mim com um olhar feroz. "Você tem coragem de aparecer aqui, depois de tudo? E ainda quer bancar a vítima? Já chega!" João gritou, sua voz ecoando na sala. Todos se viraram para olhar. Ele respirou fundo, tentando se controlar, mas o rosto estava vermelho de raiva. "Marcela, você está me envergonhando." O choque estampado no rosto dela quase me fez sentir pena. Quase. Marcela balançou a cabeça incrédula e saiu da sala batendo saltos altos contra o chão, deixando para trás um silêncio constrangedor. João não olhou para mim novamente. Ele apenas pegou um guardanapo, limpou as mãos e saiu em silêncio, deixando a taça de vinho intocada sobre a mesa. Fiquei lá, paralisada, sem saber o que fazer. Todos os olhares estavam sobre mim, mas ninguém se atreveu a falar. Uma das minhas amigas do colégio, Vanessa, finalmente quebrou o silêncio sussurrando: "Você devia ir atrás dele." Olhei para a porta pela qual João saiu, mas minhas pernas pareciam presas. Cada fibra do meu ser queria correr atrás dele, explicar tudo, implorar para que ele me perdoasse. Mas algo dentro de mim me dizia que não seria tão simples. João não era mais o mesmo garoto que eu deixei no aeroporto 7 anos atrás. No entanto, antes que eu pudesse tomar uma decisão, meu celular vibrou. Peguei o aparelho com mãos trêmulas e li a mensagem que acabara de chegar. Era de um número desconhecido. "Você não devia ter feito isso. Ele nunca vai te perdoar." O sangue gelou nas minhas veias. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas ninguém parecia notar a minha inquietação. Guardei o celular no bolso, tentando manter a calma,
mas sabia que algo muito maior estava por vir. Tudo bem, Amaya? Vanessa perguntou, preocupada. Assenti rapidamente, mas por dentro estava um caos. Quem teria me mandado essa mensagem? E por que agora, justo quando a verdade começava a vir à tona? Saí da sala apressada, com o coração martelando no peito. Eu precisava de ar. Precisava pensar. A mensagem no celular ainda brilhava na tela, como uma sentença de algo que eu não sabia que estava por vir. Você não devia ter feito isso. Ele nunca vai te perdoar. Quem teria enviado aquilo? Enquanto caminhava pelo corredor vazio do restaurante, senti um peso nos ombros, como se alguém estivesse me observando. Olhei por cima do ombro, mas tudo o que vi foi a recepcionista distraída com seu celular. Me permiti um suspiro, mas o alívio foi breve. Precisava encontrar João. Precisava falar com ele, mesmo que ele me odiasse. Assim que cheguei ao saguão principal, vi sua silhueta na entrada. Ele estava parado, como se decidisse entre ir embora ou voltar. Respirei fundo e avancei, ignorando o medo que me consumia. João! Minha voz ecoou, e ele se virou lentamente, os olhos semicerrados. Havia algo no olhar dele que me cortava. Não era mais raiva pura, era cansaço, desilusão. Ele cruzou os braços esperando que eu falasse. Eu sei que isso foi um choque, mas minhas palavras tropeçaram umas nas outras. Ele levantou a mão, me interrompendo. Por que você fez isso agora? Ele perguntou, o tom frio. Por que decidiu jogar isso tudo na mesa hoje, depois de 7 anos? Engoli em seco. Como eu podia explicar que não planejava isso? Que tudo aconteceu de forma impulsiva, como um reflexo de tudo o que carreguei por anos. Eu não podia continuar sendo vista como a vilã. João. Não podia mais carregar isso sozinha. Minha voz quebrou no final, mas ele permaneceu impassível. Então você fez isso por você? Ele arqueou uma sobrancelha, o sarcasmo evidente. Para aliviar a sua consciência? Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Lágrimas começaram a se formar, mas me recusei a deixá-las cair. Respirei fundo e tentei me recompor. Não é só sobre mim. Você merece saber a verdade. Minha voz saiu mais firme agora, mas ele balançou a cabeça, cético. A verdade? Foi brutal a forma como terminei com João. Eu praticamente o destruí. Anos depois, bem-sucedido e com uma namorada linda ao seu lado, ele apareceu na nossa reunião de turma do colégio. Cheguei atrasada, cheia de estilo, e a namorada dele ergueu a taça na minha direção. Obrigada por ter deixado o João naquela época, quando ele estava acabado, disse com um sorriso irônico. Se não fosse por isso, hoje eu não estaria com o namorado de um CEO. Soltei uma risadinha leve. Não tem problema. Eu também estou muito bem, obrigada. Desculpa o atraso, pessoal. Tive um encontro às cegas. A mão de João tremeu de repente. E sua taça de vinho se espatifou no chão. Quando abri a porta da sala reservada, todos pararam de falar e ficaram me olhando. Meu coração disparou quando meus olhos encontraram os de João. 7 anos o haviam transformado. O adolescente magro e desajeitado agora era alto e forte, com traços marcantes e bem definidos. O olhar doce tinha sumido, substituído por mágoa e algo mais. Uma ferida mal cicatrizada. Ele tinha o braço em volta de uma mulher deslumbrante, e depois de me lançar um olhar breve e frio, desviou os olhos. A namorada dele me avaliou com o olhar de quem analisa a ex de seu namorado. Supus que eles já tinham esmiuçado toda a nossa história antes mesmo de eu chegar. O clima estava carregado de tensão. Alguém quebrou o silêncio. Poxa, a reunião já começou faz um tempão. O que te atrasou tanto? Assenti, me desculpando com um sorriso. Ao olhar ao redor, percebi que todos os lugares estavam ocupados, exceto a cadeira ao lado de João. Alguns pareciam observar com expectativa, imaginando algum tipo de drama. Será que eu me sentaria ao lado dele? Caminhei com calma até lá e puxei a cadeira vazia. As risadinhas maliciosas ficaram mais intensas. Eles deviam estar esperando por um confronto dramático entre a ex e a atual. João me lançou um olhar tenso e logo baixou os olhos. A namorada dele, percebendo o desconforto, virou as costas para mim de maneira proposital e apertou a mão dele com força, como se quisesse marcar território. Não entendia por que eles estavam tão nervosos. Apenas puxei a cadeira, me virei e a posicionei de frente para João. Com licença, disse para a pessoa ao lado. Pode se mover um pouco? Sentei, levantei minha taça e sorri para todos. Perdão pelo atraso, gente. Meu encontro demorou um pouco mais do que eu esperava. Foi então que a taça de João se espatifou. Ele ficou paralisado por um segundo e, em seguida, pediu calmamente ao garçom uma taça nova. Alguém começou a brincar sobre meu encontro. E aí, material para casamento? Ele é tão bonito quanto o João? A sala ficou em silêncio. Todos se deram conta da gafe, me olharam nervosos e depois lançaram olhares cautelosos para João e sua namorada. Ele me deu um olhar furtivo. Quando nossos olhos se encontraram, ele rapidamente desviou. Seu rosto era uma mistura de curiosidade e algo mais que não consegui decifrar.
Para quebrar o silêncio, comentei. Ele é bem bonito, sim. É médico. Continuei. Sobre casamento, quem sabe no futuro. Os dedos de João ficaram brancos ao apertar a nova taça. Sua voz saiu fria e sarcástica. Quanto você acha que ele ganha por mês? Achei que você era interesseira. Médico. Sério mesmo. O tom estava carregado de amargura, como se ele ainda estivesse preso ao passado, ainda me culpando. Naquela época, tínhamos planejado juntos ir para a USP. Eu não passei e acabei indo para uma universidade estadual. Estava prestes a contar isso para o João quando a mãe dele apareceu na minha casa. A Maia! Eu sei que você não passou na USP. Por favor, te imploro, não conte ao João. Ele é louco por você. Vai desistir da USP só para ficar ao seu lado. Trabalhei tanto para colocá-lo onde está hoje. Eu não posso permitir que você o prenda nesse lugarzinho. Ela me entregou um cartão de débito. Tem 25 mil aqui. Considere como uma compensação. E só para deixar claro, você nunca será minha nora. Eu não vou deixar isso acontecer. Você vai arruinar a vida dele com esse seu amor. Ela chorava praticamente de joelhos. Dona Lourdes, será que posso pensar nisso? Naquela noite, ela me mandou uma mensagem com a foto de uma faca de cozinha. O texto dizia: se você não terminar com o João, eu me mato. Aterrorizada, respondi: eu vou terminar. Pensei que terminar seria suficiente, mas a mãe dele queria mais. Ela planejou uma cena no aeroporto, no dia em que João embarcaria para a USP, e eu teria que participar. Segurando o cartão de débito, encenei o que ela queria. Sua mãe me deu 25 mil. Acabou, João. João riu, bagunçando meu cabelo. Muito engraçado, Amaya. Vamos logo ou vou perder o voo. Eu me afastei com uma expressão fria. Não estou brincando. Não vou para a USP com você. Sua mãe me deu 25 mil. Isso é mais do que eu ganharia em anos. A risada dele desapareceu, dando lugar a lágrimas. Ele segurou minhas mãos, assustado como uma criança pega em flagrante. Amaya, o que eu fiz de errado? Me diz, eu conserto. Dona Lourdes apareceu e afastou as mãos dele das minhas. Ela não te ama, João. Não percebe? Ela é uma interesseira. Não. Ela não é. João gritou para a mãe e depois se virou para mim, com os olhos vermelhos e desesperados. Amaya, por favor, não me deixa. Ele repetia isso sem parar, enquanto me olhava, implorando. Quando percebeu que eu não reagiria, ele se ajoelhou. As pessoas no aeroporto começaram a cochichar. Ele se arrastou até mim, segurando minhas roupas, desesperado. Amaya, algum dia vou ganhar muito dinheiro para você. Por favor, não termine comigo. Nunca o tinha visto tão destruído, implorando como se nada mais importasse. Sabia que, se ficasse ali mais um segundo, acabaria cedendo. O empurrei. Devolvi o cartão para o bolso de sua mãe e disse: amo o dinheiro mais do que a você. Fui embora, com o som dos soluços desesperados de João ecoando atrás de mim. Algum dia vou ganhar muito dinheiro para você. Por favor, não me deixe. Amaya, você me escuta? O cutucão de um colega de turma me trouxe de volta ao presente. A namorada de João, Marcela, estava brindando por mim. Olhei para ela surpresa. Então, o nome dela era Marcela. Ela ergueu a taça de novo. Então, obrigada mais uma vez por ter deixado o João naquela época, quando ele estava quebrado. Se não fosse por você, hoje eu não estaria com o CEO. Ela arqueou uma sobrancelha e continuou. E fiquei sabendo que você aceitou 25 mil halas da mãe dele para terminar. Golpe esperto, hein? Já gastou tudo? Se precisar de mais, eu peço para o João te dar algo. Considere uma caridade. A sala ficou em silêncio. Todos me olharam, chocados. Cochichos começaram. Meu Deus, que interesseira. Não é à toa que o João dizia que ela só pensa em dinheiro. Que descarada. João se levantou, colocou o braço ao redor de Marcela e me olhou com raiva. Amor, não perde tempo brindando por uma interesseira. Ela não merece. Eu não estava brava, só cansada. Já carregava o rótulo de interesseira fazia 7 anos. Já tinha cumprido minha sentença imposta pela mãe dele. Peguei meu celular, abri o chat com as ameaças de Dona Lourdes e coloquei calmamente na frente de João. Minhas mãos tremiam enquanto colocava o aparelho na mesa. O silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir o gelo balançando nos copos de uísque. Enquanto João lia a tela, vi seu rosto